Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Fomos hoje convidados aqui pelo nosso irmão Daniel para dar continuidade a essa revisão aí da carta aos Romanos. Estamos felizes, agradecidos a ele por podermos participar desse momento importante de estudo junto com os irmãos. A carta aos Romanos, como considero, como muitos outros teólogos renomados, importantes consideram, é um grande tratado teológico deixado pelo apóstolo Paulo. E mais interessante disso é saber, também que grandes homens de Deus foram influenciado e tocado pela carta aos Romanos, como Agostinho, o próprio Lutero, os principais reformadores, homens que lutaram pelo Evangelho. E saber que essa carta influenciou a vida desses homens nos alegra, porque ela também tem influenciado a nossa vida e é de fato um tratado importante, um livro importante que cuida da palavra de Deus, E nós nos alegramos de poder participar desse estudo. No entanto, para iniciarmos o nosso estudo, responder as 5 perguntas que o irmão Daniel nos deixou, a gente precisa ir lá no Gênesis, lá em Gênesis 2, de 15 a 17. Você pode acessar a sua Bíblia, vai falar da ordem, do mandamento que Deus deu ao homem quando colocou no Jardim do Éden, e disse que ele não tocasse, nem comesse, nem tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 6 vai dizer que o homem comeu, a mulher tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu, desobedecendo assim a Deus, descumprindo aquele mandamento do Senhor. Bem, feito assim, a promessa que Deus tinha feito a ele era que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Então, naquele momento em que ele come, ele descobre que está nu, ele sente vergonha, ele se esconde de Deus. Em Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O resumo do que está expresso nos textos: o homem foi separado de Deus, o homem morreu, e essa é a morte espiritual, que por vezes chamamos de a segunda morte, porque a primeira morte Deus ainda vai dizer para ele na sequência de Gênesis 3, que é: do pó foste tirado, ao pó voltarás. A primeira morte, a morte do corpo, esse corpo corruptível, esse corpo que é passageiro, que é efêmero, e todos morreremos um dia, a menos que vejamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Teremos o corpo transformado e vamos ao encontro dele nas nuvens, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu devo lembrar aos irmãos, como eu disse, como disse o irmão Daniel no último estudo, na última revisão, que nós estamos aqui no estudo de Romanos, nesse início, num ambiente forense, num julgamento. E como eu acabei de afirmar agora, o homem pecou. Então, esse ambiente forense tem alguns atores. Então, o primeiro ator, vamos colocar aqui o primeiro ator, o homem, o réu. O segundo ator, Deus, o juiz. Um terceiro ator, que aparece lá em Gênesis, Satanás, o advogado de acusação, o acusador, ou o promotor de justiça, como queiram.
Bem, posto isso, nós começamos a entrar no assunto de justificação, porque agora nós temos montado um cenário em que alguém precisa ser justificado. Mas esta justificação, ela não acontece pelo próprio homem. Quero lembrar o irmão, eu acabei de dizer que ele está morto. Ele morreu espiritualmente. Então ele precisa de um advogado, alguém que o defenda, alguém que justifique o seu ato, a sua desobediência. Bem, vamos adiante. Antes, porém, uma observação. É importante que eu diga que a justificação, com todas as suas nuances, ela é o assunto da epístola, a base da epístola de Paulo aos Romanos, né? E como diz o pastor Hernan Dias Lopes, ela é a coluna vertebral do cristianismo. Nela estão presas, está sustentada a fé cristã. Opa, uma palavra importante. Já nós vamos falar dela. Então vamos à nossa pergunta? A primeira pergunta, né? Como é que um Deus justo se relaciona com um mundo injusto? Romanos 1,17. Vamos lá, vamos ler? Romanos 1,17. Vamos aqui a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Bem, fé. Como um Deus justo se relaciona com um mundo injusto ou com um homem injusto? A resposta, Romanos 1,17, pela fé. Talvez você vai me perguntar, mas como assim, pastor, pela fé? Pela fé. É preciso dizer, antes de propriamente falarmos da fé, é preciso dizer que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Portanto, esse fato de ter o homem pecado e ter se afastado definitivamente de Deus, estar destituído da glória de Deus, ter ele morrido espiritualmente, faz com que ele também atraia para ele a ira de Deus. E tendo atraído a ira de Deus, ele já fica sob condenação. E morto, ele está impossibilitado de tomar qualquer atitude, de se posicionar, de se voltar novamente para Deus, porque ele está morto. O morto não tem vontade. Talvez se você me oferecesse, eu estivesse morto aqui, você me oferecesse um prato, uma comida que eu mais gosto, não teria nenhuma reação. Porque morto não tem vontade, morto não tem reação. Por isso ele precisa de alguém que justifique, de alguém que lhe dê vida novamente. E como eu disse, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Então Deus provê para o homem o meio dele voltar-se para Deus novamente. Porque Deus sabe, ele não tem mais vontade, ele não vai mais poder voltar por ele mesmo. Então Deus provê. E Deus decide pagar o preço em si mesmo, no seu Filho, Jesus Cristo, o Deus Filho, que é um em essência com o Pai, portanto é Deus. E fazendo assim, Deus vai punir no Filho o pecado
do homem. Vai cobrar do filho a dívida do homem. Bem, para pagar uma dívida, existe um preço. E qual foi o preço? O preço foi o sangue de Cristo Jesus. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, cruz que era minha, que era sua. E sendo derramado este sangue, satisfez a necessidade de justiça de Deus. E aqueles que agora creem no unigênito Filho de Deus, morto e ressurreto ao terceiro dia, tem de novo a vida, tem de novo o caminho aberto, os olhos abertos, pode enxergar o caminho de volta para o Pai. Você se lembra, quando Jesus está na cruz, antes de expirar, ele diz: está consumado. E quando ele expira, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O acesso ao Santo dos Santos, o acesso ao trono de Deus está aberto. E o homem pode, então, voltar. Mas não é todo homem que volta, mas somente os escolhidos. Mas isso é um outro assunto, essa é uma outra pergunta. Mas o fato é que o caminho está aberto. Nós não podemos esquecer que é Deus quem traz o homem de volta. Então a justificação é um ato, ao mesmo tempo que ela se dá num processo para o homem. Porque agora o caminho está aberto, mas o homem que é morto não pode voltar por si só. Então Deus providencia mais uma vez a maneira, a forma de o homem voltar. E de graça, ou por graça, Deus vai trazer um homem. Que, como diz em Efésios 2:10, nós vamos ler também. Quero caminhar com os irmãos em alguns textos da Bíblia. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então vejam, irmãos, que o ato da justificação, a morte de Cristo, o derramamento do seu sangue, o véu rasgado, tudo consumado, e Deus provê agora a maneira, porque o morto precisava acordar e enxergar o caminho de volta. E é isso que Deus faz pela sua graça, dando ao homem fé. Viram a resposta da nossa pergunta? Fé é a forma com que esse Deus justo se relaciona com o homem justo, porque Ele justifica este homem e dá a fé para que, justificado e pela fé, ele retorne, ele creia que Deus
existe, que Deus cuida de todos os seus filhos. Então, pela fé, Deus nos justifica. Pela fé, Deus se relaciona com este mundo injusto, Deus se relaciona com o homem injusto, vivificando, ressuscitando dos mortos, resgatando da escravidão do pecado, porque foi aí que o homem se colocou, debaixo da escravidão do pecado, servindo ao diabo, porque se tornou filho do diabo quando escolheu desobedecer a Deus. Então, irmãos, a resposta da nossa pergunta é a fé. E vimos como a fé nos foi dada, vimos que não vem de nós, vem de Deus, e é fundamental que entendamos isso, que não está em nós a nossa justificação, não está em nós a nossa salvação, não é a nossa vontade. A nossa vontade é para aquele que nós servimos, o pecado, o diabo. Mas agora, justificados, fomos libertos da condenação do pecado, da condenação da morte, do jugo de Satanás, e somos servos de Cristo Jesus. Pela fé, chegamos novamente ao Pai, voltamos para o Pai. Portanto, o próprio Deus, justo, sendo Ele soberano, providenciou tudo para, por meio da fé em Jesus Cristo, Ele possa se relacionar com esse mundo injusto, um homem injusto, pecador e morto. Então, Ele se relaciona ressuscitando este homem, tornando os filhos de Deus. Amém? Essa é a resposta da nossa primeira pergunta. Vamos à nossa segunda pergunta. Em Romanos 8,15, vai falar que recebemos o Espírito de adoção, ou seja, nem todos são filhos de Deus. Qual a nossa resposta? Sim, nem todos são filhos de Deus. Nós mesmos, antes da justificação, em Cristo Jesus, não éramos filhos de Deus, mas criaturas, criados por Deus. E como eu disse anteriormente, lá no Éden, o homem escolheu o pecado, escolheu a desobediência, por sua livre vontade. Então, nem todos os homens são filhos de Deus. Mas, pastor, surge a pergunta: quem são os filhos de Deus? E a resposta, mais uma vez, nas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Vamos a 1 João 3, de 1 a 10. Lembre-se sempre disso, irmãos. A Bíblia, a Escritura Sagrada, a nossa regra de fé e prática, é o testamento, é a profecia de Deus para nós. Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos saber, nós temos que vir aqui nas Escrituras. Só um parêntese sobre a Bíblia. Então vamos lá. 1 João 3, de 1 a 10. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos,
Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Bem, a palavra é muito direta, irmãos. Ela é muito direta. O texto deixa claro que os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. E nós acabamos de ver como alguém pode nascer de Deus, como alguém injusto, pecador, morto espiritualmente, afastado de Deus, definitivamente pode nascer de Deus pela fé, voltando-se para Deus pela fé, Deus o resgatando. Foi a manifestação do Filho de Deus, vindo a este mundo como um homem, sofrendo todas as nossas dores, tendo todas as nossas necessidades, morrendo na cruz do Calvário, para resgatar este homem, para resgatar o seu filho. Mas, vejamos, nem todos são filhos de Deus, nem todos foram justificados. Por quê? Aqueles que são justificados desejam ser como Jesus Cristo, puro. E o termo aqui no grego é hagios, é a etimologia, né? É o radical da palavra hagno, que é puro ou purificar-se, santificar-se, tornar-se sagrado, ser sagrado, separado para Deus. Então, todo que é justificado, que é feito filho de Deus, tem esse desejo de se purificar. Ele não vive pecando. Ele não vive pecando. Ele não pode viver pecando, ele não suporta viver pecando por ser filho de Deus, por desejar ser como Jesus Cristo, por amar a justiça, porque ele foi justificado por Cristo. Então, como disse lá em João 3, Jesus falando a Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, nascer de Deus, da água e do Espírito. Você precisa entender isso, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, a princípio, não entende que é nascer de novo, que é nascer de Deus. Ele pergunta: Senhor, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, você é mestre no meio de Israel, você não entende isso. Porque todo o antigo pacto vai revelar Jesus Cristo, vai mostrar que era necessário crer em Cristo Jesus, nascer de Deus, ser uma nova criatura. Mas Nicodemos não entende no primeiro momento, mas depois isso é revelado para ele. Mais à frente nós vamos ver ele ajudando no sepultamento de Jesus Cristo, que mostra que ele creu e entendeu o mistério revelado, Cristo Jesus, o nosso justificador, o nosso Salvador, aquele por quem nós fomos tornados, esse é o termo correto, filhos de Deus. Então, nem todos são filhos, mas os filhos são aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram em Cristo Jesus, que receberam de Deus a fé por meio da graça, e creram e se voltaram para Ele, e vivem nessa luta que é grande, porque a nossa carne deseja o pecado, mas o nosso espírito, o espírito de adoção,
nos orienta e nos direciona para que sejamos como o nosso Redentor. Nós recebemos o Espírito de adoção, tratando mais especificamente da questão do Espírito de adoção, que é um dos nomes atribuído ao Espírito Santo de Deus. Precisamos lembrar que outrora éramos escravos do pecado, portanto tínhamos o espírito de escravidão, e agora fomos libertos e recebemos um espírito, fomos libertos, recebemos um espírito de liberdade, recebemos um espírito de adoção, ou o Espírito Santo, ou o Espírito de vida, ou o Espírito de Cristo, como queira, são nomes atribuídos ao Espírito de Deus, ao nosso ajudador, ao Paráclito, aquele que nos orienta, o penhor da nossa salvação, aquele que garante que estaremos eternamente com Deus, aquele que garante que somos de fato filhos de Deus. Então, esse Espírito que testifica com o nosso Espírito, que nos conduz e que nos garante na presença de Deus, que nos garante a adoção de filhos, de herdeiros ou co-herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Portanto, fomos criados por Deus, nos desviamos dele pelo pecado, ele nos resgatou e justificou pelo sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e nos deu o Espírito de adoção para nos guiar até sermos glorificados, juntamente com ele. Aqueles que nasceram de Deus por Cristo Jesus não receberam, aqueles que nasceram de Deus por Cristo Jesus receberam o Espírito de adoção. Aqueles que não nasceram de Deus não receberam o Espírito de adoção e, portanto, são filhos do diabo, como eu disse anteriormente. Vivem pecando, permanecem escravos do pecado, servindo ao pai deles, o diabo, pois vivem na prática do pecado e não foram justificados por Jesus. Portanto, nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas, fomos criados como as árvores, como os pássaros, mas aqueles que foram justificados, foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e vivem lutando contra o pecado, que não vivem pecando, esses são os filhos de Deus, que amam o seu irmão, porque foram amados primeiro, que amam a Deus e querem chegar ao ponto de amá-lo sobre todas as coisas, e querem chegar ao ponto, à estatura de varões perfeitos, ser como Cristo Jesus, perfeitos. E um dia chegaremos na eternidade. Então, nem todos somos filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Bem, chegamos ao final da nossa segunda pergunta. Vamos à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, eu já vou adiantar, é uma pergunta complexa, difícil de se responder, mas nós vamos aqui estabelecer dois pontos, duas situações, dois pontos fundamentais para nós entendermos e termos a resposta da nossa terceira pergunta. E vamos a ela. Ela é: Deus é injusto conforme foi visto em Romanos 9? Opa, vamos a Romanos 9? Não vamos perder essa oportunidade, vamos ler o texto, nós vamos ler o texto todo, vamos gastar um tempinho, mas vamos ler esse texto todo, é importante para nós fazermos essa leitura. Então vamos lá. Em Cristo Jesus digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo
por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo começa sendo enfático na questão da segunda pergunta, né? Nem mesmo os judeus, povo escolhido de Deus, nem todos eles eram filhos de Deus. Mas, continuando aqui na nossa leitura, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. É uma continuação da resposta da pergunta anterior, mas vamos em frente. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ou para a nossa pergunta? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, foi justificado, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ele preparou, está nas mãos de Deus, os quais somos nós, os filhos de Deus, justificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que receberam fé por graça e creram em Cristo Jesus. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, de todas as tribos, povos e raças. Como também diz em Oséias: chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Todos os homens seriam destruídos se Deus não providenciasse o resgate, a justificação. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou
a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, só pelas esquinas, Jesus Cristo, não creram, rejeitaram. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço em uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. O texto, ele é claro, ele vai se explicando, ele deixa muito claro, né? Então, irmãos, eu vou ser direto, como fui basicamente nas perguntas anteriores. Deus não é injusto quando condena alguns e salva outros, porque Ele o faz, é Ele quem faz. Lembra-se lá do início que eu disse? Que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Como Ele diz em Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o início e o fim. O texto ele é muito claro, irmãos. Nós lemos aqui que é Ele quem faz, é Ele quem escolhe, Ele quem endureceu a Faraó, Ele que amoleceu o coração de Faraó. Como Ele disse em Oséias, Ele escolheu quem não era seu povo, quem não era sua amada. Tudo começa nele. A pergunta que Paulo faz: pode o vaso, o barro, contestar o olheiro? Por que me fizeste assim? Porque ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Um para plantar uma bela flor e o outro para lançar dejetos. Pode o barro contestar o olheiro, o seu Criador? Pode o reles homem, o injusto homem, o morto, o defunto, contestar o Deus vivo, justo? Não, não pode. Então a resposta: Deus não é injusto. E por que Ele escolhe? Eu disse que eu colocaria 2 pontos fundamentais. Porque Ele é soberano. E aqui está relacionado com pontos da doutrina da eleição, né? Com um ponto especificamente que é a graça irresistível, a graça que ninguém pode resistir, que é a soberania. Deus é soberano. Ele é livre na sua escolha, Ele é livre da sua vontade. Deus faz o que Ele apraz, e ninguém diz a Ele o que fazer. Ninguém pode sondar a Deus, ninguém pode fechar a porta que Deus abre, e ninguém pode abrir a porta que Deus fecha. Ou ao contrário, ninguém pode fechar a porta que Deus abre, nem abrir a porta que Deus fecha. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, e Ele também é quem justifica. E o segundo ponto é que o homem é pecador, que o homem está morto, e morto não tem vontade. Eu já falei isso aqui. Morto não tem vontade. Então, Deus, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, por sua graça, escolhe aqueles a quem Ele quer salvar e rejeita a outros que Ele não vai salvar. Não importa se é judeu, se é israelita, se é gentio, grego, romano, não importa. É o seu beneplácito. Ele é quem escolhe, segundo a sua boa vontade. Assim, após a queda, e não podendo mais escolher um homem entre o bem e o mal, mas tendo a sua vontade inclinada totalmente para o mal, para o pecado, ele depende de alguém para libertá-lo, para libertá-lo da escravidão do pecado, para libertá-lo da morte. E Deus, pelo seu beneplácito, sua boa vontade, providencia em Jesus Cristo o seu resgate, a sua libertação, e resolve libertar a muitos. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. O Evangelho é anunciado a muitos homens,
e vai ter de ser anunciado a todos para que ele venha. Mas poucos são os escolhidos. E reafirmo que Deus é soberano, e um soberano faz o que lhe apraz. E aprouve a Deus Pai escolher dentre muitos homens os seus filhos, segundo a sua boa vontade, e rejeitar a muitos outros homens, lançando-os no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E assim, respondemos a nossa terceira pergunta, e a resposta direta: Deus não é injusto, escolhendo alguns e rejeitando a outros, pelo simples fato de Deus ser soberano, ser livre na sua escolha, e Deus ser correção, e o homem ser pecador, ser morto, e não ter vontade. Deus não é injusto. Vamos à quarta pergunta. O que se entende por Israel espiritual e Israel literal? Uma boa pergunta. Sendo bem direto mais uma vez, o Israel espiritual é formado por todo aquele que nós vimos agora. Todos aqueles, nós vimos na primeira pergunta, vimos agora na terceira pergunta, todos aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Lembra aqui que nós lemos? Nem todo israelita é um escolhido, nem todo israelita alcançou a justiça, ou foi alcançado pela justiça, pela justificação. Então, o Israel espiritual, ele é formado por aqueles que foram alcançados pela justiça, é formado por aqueles que não vivem pecando, por aqueles que produzem frutos de arrependimento, como diz João, o Evangelho de João 3,8, mais especificamente João Batista, perguntando: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. É preciso que o Israel espiritual ele produza esses frutos de arrependimento. Então o Israel espiritual é esse povo escolhido, separado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e dele faz parte o israelita, faz parte o grego, faz parte o romano, faz parte o brasileiro, faz parte o americano, faz parte o palestino. Quantos se converteram? O africano. Então, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, diz o cântico. E o texto também, né? De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Então, esse é o Israel espiritual, a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que produzem frutos de arrependimento, que não vivem pecando. Esse é o Israel espiritual. E o Israel literal? O Israel literal é a nação israelita. E é claro que dentro do Israel literal nós temos aqueles que fazem parte do Israel espiritual, que creram em Cristo Jesus, que vivem para a sua glória, que vivem lutando contra o pecado. E o Israel nacional é a nação israelita, que está espalhada pelo mundo, né? Eles guardam muito bem isso, né? A nação formada, aquele judeu que nasceu lá, o povo de Israel, né? Das 12 tribos, e que procuram seguir os ritos, né? E a lei, os costumes do povo, que na antiga aliança, o povo escolhido de Deus. Esse é o Israel nacional. Romanos 9:23 vai falar, estou aqui com ele aberto, acabamos de ler, né? Romanos 9:23, 9 de 23 a 30, eu vou ler de novo.
para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá aqui no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porque passei, fui direto, fui até o 32, agora vamos fechar com o 33. Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Olha que coisa belíssima, Explícito aqui no texto, tanto o Israel espiritual quanto o Israel carnal. Isaías já clamava pelo Israel e ele diz: ora, mas os gentios alcançaram a justiça? Sim, eles alcançaram a justiça porque a justiça é pela fé. E esse é o Israel espiritual, aqueles que alcançaram a justiça pela fé, ou foram alcançados pela justiça pela fé. E o Israel nacional, aqueles que são do povo de Israel, creram, não creram em Jesus Cristo, tropeçaram na pedra de esquina, a rocha de escândalo, e não creram, em Cristo e vivem pelos seus ritos, vivem pela antiga aliança, e ainda acreditam que o Messias ainda virá, Esse é o Israel literal, Então nós vamos aqui no texto os dois, o espiritual e o literal. O Israel literal são aqueles que são gerados pela carne e sangue, mas que não reconheceram a Jesus Cristo. Como nós vimos, o próprio Jesus fez parte do Israel literal. Ele era concebido da raiz de Davi, descendente de Davi, e fez parte do Israel literal. Pois bem, irmãos, chegamos aqui ao final da resposta da nossa quarta pergunta, e vamos partir para a quinta, Vamos partir para a quinta pergunta. A nossa quinta pergunta é: nós somos cidadãos do céu ou do estado? Essa é bem rápida, essa é bem simples a resposta. E como em todas as outras, você direto, depois a gente faz uma explanação. Somos, na verdade, cidadãos tanto do céu quanto da terra. Mas a gente precisa aqui estabelecer uma regra de prioridade, A gente precisa colocar cada cidadão no seu lugar. E nós vamos fazer assim: enquanto cidadão do Estado, a gente precisa obedecer às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Nós precisamos nos submeter a elas, Não podemos simplesmente fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E as autoridades, elas foram constituídas por Deus para nós, e está lá no capítulo 13, eu quero observar aqui com os irmãos, elas foram criadas, estabelecidas por Deus para essa ponderação, para esse cuidado, Eu quero ler aqui: toda a alma esteja
estou em Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois pois não traz à toa debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, o temor a Deus. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então aqui, nesse final, né, a gente vai ver que ser um cidadão do céu é importante, é fundamental, né? Ser um cidadão do céu é fundamental, mas nós precisamos também entender que ser um cidadão do Estado é fundamental obedecermos às autoridades, mas é muito importante que nós saibamos separar o cidadão do Estado, que obedece às autoridades constituídas por Deus, e o cidadão do céu, que obedece a Deus, porque importa primeiramente obedecer a Deus, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Primeiro tememos a Deus, primeiro damos glória a Deus, primeiro honramos a Deus, obedecemos a Deus, para então obedecermos às autoridades. E se ele constrange, se ele contrapõe, se ele desobedece a Deus, se ele faz o que é mal, se ele se levanta contra tudo que é Deus, nós vamos ficar em risco, nós vamos muitas vezes ser condenados, ser maltratados? Sim, vamos, mas precisamos obedecer primeiramente a Deus. Atos 5:29, Atos 5:29, eu quero ler com os irmãos. Pedro vai, em Atos 5:29, veja o que diz o texto. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Pedro e outros apóstolos estão sendo constrangidos, impedidos de pregar a palavra de Deus. Mas como cidadão do céu, Pedro responde: importa obedecer a Deus e não aos homens, porque ele entendia que as autoridades, e Pedro pagava seus impostos, ele aprendeu isso com Jesus Cristo. Quando foi perguntado: é lícito pagar imposto a César? Ele pega a mão e diz: de quem é a esfinge? É de César. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Pedro entende isso, Pedro sabe porque ele aprendeu com um mestre. Então, como cidadão do Estado, ele pagava os seus impostos, pagava o seu tributo, obedecia às regras, mas quando as autoridades intervinham e se metiam, contrapunham a ordem de Jesus Cristo de ir pregar o Evangelho, anunciar toda a raça, tribo e nação, ele não se importava com a sua própria vida, não se importava consigo mesmo, mas ele obedecia antes a Deus. Portanto, estamos terminando, cidadãos dos céus e cidadãos do Estado. Mas importa, irmãos, obedecer a Deus e não aos homens. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fica aqui as nossas respostas, a nossa revisão de Romanos, esse tratado maravilhoso que nos guia na caminhada diária pelo Espírito de Deus. Ele nos orienta e nos conduz e nos garante a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso justificador, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.